Você já parou para pensar que o seu mingau de aveia matinal, que você considera o epítome da alimentação saudável, pode, na verdade, estar minando silenciosamente a saúde do seu coração, e tudo isso depende do que você adiciona a ele? Essa é uma descoberta bastante desagradável, especialmente para aqueles que, com a idade, buscam escolhas alimentares mais conscientes e benéficas. A aveia, por si só, conquistou sua reputação impecável, e não é por acaso. Ela é um verdadeiro benefício para o sistema digestivo, rica em fibra solúvel que ajuda eficazmente a controlar os níveis de colesterol e açúcar no sangue. No entanto, muitas pessoas ignoram o fato de que, ao adicionar os ingredientes errados, muitos dos quais são ativamente promovidos como saudáveis, a mesma tigela se transforma instantaneamente em uma bomba de açúcar, um poderoso estressor metabólico ou até mesmo uma ameaça a longo prazo para órgãos vitais. Após os 60 anos, o corpo humano torna-se significativamente mais sensível a flutuações bruscas nos níveis de açúcar no sangue, a aditivos alimentares e a certos tipos de gorduras. Os processos digestivos desaceleram, a resposta à insulina muda, e o fígado e os rins são forçados a trabalhar sob carga extra para filtrar o que antes lhe davam sem esforço. Assim, o que você adiciona à sua aveia pode ser um poderoso aliado ou sobrecarregá-lo de forma sutil, mas constante. O mais preocupante é que a maioria das pessoas nem sequer suspeita quais ingredientes estão causando danos. A seguir, examinaremos detalhadamente 7 produtos frequentemente encontrados na aveia de idosos e explicaremos por que cada um pode trazer muito mais malefícios do que benefícios. Algumas dessas revelações podem surpreendê-lo. Você pode ter confiado em outros produtos por anos, mas ao final deste material, saberá exatamente o que evitar e como garantir que sua aveia permaneça o prato nutritivo e saudável que você sempre quis. Remover apenas um ou dois desses produtos da sua dieta diária pode levar a uma melhora significativa nos níveis de energia, um açúcar no sangue mais estável e até mesmo fornecer proteção adicional para o seu fígado, rins e coração. Seu café da manhã não deve, de forma alguma, trabalhar contra você, especialmente se for um prato que você consome todos os dias. Número 1. Açúcar mascavo, que sobrecarrega sua resposta à insulina. O açúcar mascavo pode parecer um pouco mais natural que o branco, mas para o seu corpo, especialmente após os 60 anos, ele é processado de forma idêntica. Ao adicioná-lo à sua aveia matinal, você não está apenas adoçando a comida. Você provoca um pico de açúcar no sangue indesejável, que pode levar à fadiga, confusão mental e até aumento da fome 1 hora após a refeição. Pior ainda, com o tempo, esses picos repetidos esgotam sua resposta à insulina e aumentam significativamente o risco de diabetes tipo 2, mesmo em pessoas que acreditam estar se alimentando corretamente. Isso ocorre porque, com a idade, o pâncreas produz menos insulina, e o corpo se torna mais resistente à insulina que ainda produz. Adicionar açúcar de rápida absorção, como o mascavo, é como jogar gasolina no fogo. Os níveis de açúcar no sangue sobem e caem bruscamente. Com o tempo, essa dieta leva ao aumento da gordura abdominal, inflamação e maior dano aos vasos sanguíneos. Janete, de 67 anos, estava convencida dos benefícios de seu café da manhã com aveia, um pouco de açúcar mascavo e leite desnatado. Ela não entendia porque sempre sentia vontade de tirar uma soneca às 10h30. Após uma revisão cuidadosa da dieta com seu médico, ela eliminou completamente o açúcar adicionado, e em uma semana, sua energia matinal estabilizou-se notavelmente. Eu nunca pensei que fosse o açúcar, ela me disse. Era apenas uma colher, mas foi o suficiente para estragar tudo. O açúcar mascavo raramente vem sozinho. Ele frequentemente causa um desejo irresistível por alimentos mais doces ao longo do dia. Isso ocorre porque o açúcar estimula a liberação de dopamina, a substância química do prazer no cérebro, e quando seu efeito diminui, você sente uma queda que o faz buscar mais. Não se trata de força de vontade, mas da complexa química do corpo. Se você ainda quer um pouco de doçura na aveia, considere algumas fatias de banana ou um pouco de canela e baunilha. Eles adicionam um sabor suave e natural sem causar picos de açúcar no sangue. A chave não é ter medo da doçura, mas parar de sobrecarregar seu corpo com o tipo de açúcar que queima rapidamente e deixa consequências destrutivas. Quando você começa a manhã com níveis estáveis de açúcar no sangue, todos os outros sistemas do corpo funcionam muito melhor. Isso inclui seu humor, memória e até mesmo metabolismo. E, ao remover apenas uma colher de açúcar mascavo, você dá ao seu corpo uma vantagem poderosa que pode durar o resto do dia. Número 2. Adoçantes artificiais. Adoçantes artificiais podem parecer uma escolha sensata, especialmente para idosos que monitoram cuidadosamente o açúcar no sangue, mas a situação é mais complexa do que parece.
Essas alternativas de baixa caloria, frequentemente encontradas em sachês rosa ou amarelos, podem economizar alguns gramas de açúcar a curto prazo, mas com o tempo, podem causar danos silenciosos ao seu metabolismo, saúde intestinal e até à função hepática. Eis o porquê. Seu corpo espera que a doçura venha acompanhada de calorias e energia. Mas quando ele recebe doçura sem essas calorias, como acontece com substâncias como sucralose, aspartame ou sacarina, ele fica confuso. Essa inconsistência pode alterar sua resposta à insulina, aumentar o desejo por comida mais tarde no dia e até mesmo desacelerar o metabolismo. Em idosos, onde a sensibilidade hormonal já está mudando, essa perturbação pode dificultar significativamente a perda de peso. Torna-se mais difícil controlar os níveis de açúcar no sangue e mais fácil acumular gordura abdominal, mesmo quando você acredita sinceramente que está fazendo tudo certo. Em seguida, surge o problema da sobrecarga hepática. Muitos adoçantes artificiais são processados pelo fígado, e embora não elevem diretamente o açúcar no sangue, ainda exigem filtragem. Com o tempo, especialmente com o consumo diário, eles podem adicionar estresse desnecessário ao fígado, que talvez já esteja lidando com medicamentos, desaceleração relacionada à idade ou outras toxinas alimentares. O resultado é um fígado mais lento e preguiçoso, que pode levar a fadiga, má digestão e enzimas hepáticas elevadas, às vezes sem sintomas óbvios até que a condição progrida para um estágio mais grave. Charles, de 74 anos, adicionava xarope sem açúcar e adoçantes à sua veia por muitos anos. Ele afirmava gostar do sabor e acreditava ser ideal para diabéticos. Mas quando seus exames de fígado mostraram uma leve elevação, o médico o aconselhou a abandonar os aditivos artificiais. Em poucas semanas, sua digestão melhorou notavelmente, e os exames subsequentes pareciam significativamente melhores. Eu pensei que estava me ajudando, disse ele. Acontece que eu estava apenas dando ao meu fígado mais um trabalho desnecessário. Em vez de adoçantes artificiais, experimente usar canela, noz moscada ou um pouco de extrato de amêndoa. Mesmo uma pequena quantidade de frutas frescas pode satisfazer seu desejo por doces, oferecendo vitaminas, fibras e antioxidantes, algo que nenhum pó criado em laboratório pode proporcionar. Seu corpo trabalhou arduamente para você por décadas. Ele merece nutrição real, não sinais artificiais. Porque, quando você dá ao seu corpo combustível limpo, ele não apenas funciona melhor, mas também se sente melhor. Número 3. Frutas secas. Frutas secas podem parecer uma adição inofensiva e até saudável à sua veia. Afinal, são feitas de frutas de verdade. Mas quando as frutas são secas, o teor de água desaparece e o açúcar fica intensamente concentrado, transformando frequentemente apenas um punhado de passas ou cranberries secas no equivalente a uma barra de chocolate inteira, sem que você perceba. Isso se torna especialmente perigoso para idosos, porque o açúcar nas frutas secas é principalmente frutose, que o fígado deve processar quase que completamente sozinho. Ao contrário da glicose, que seus músculos e cérebro podem usar diretamente, a frutose vai direto para o fígado, onde pode ser convertida em gordura. Isso contribui para o desenvolvimento da doença hepática gordurosa, uma condição cada vez mais comum entre pessoas com mais de 60 anos, mesmo entre aqueles que não consomem álcool. Olhe mais de perto para essas pequenas frutas secas. Algumas colheres de sopa de cranberry seca, por exemplo, podem conter mais de 20 gramas de açúcar adicionado, frequentemente misturado com xarope durante o processamento para mantê-las macias e doces. Mesmo frutas secas sem açúcar, como tâmaras ou passas, ainda contêm uma enorme quantidade de açúcar natural em uma embalagem muito pequena. Você pode pensar que está adicionando um topping saudável, mas seu fígado está gemendo silenciosamente a cada colher. Geraldi, de 69 anos, comia aveia com um punhado de damascos secos todas as manhãs. Ele pensava que era uma maneira inteligente de aumentar o consumo de fibras, mas sempre se sentia inchado após o café da manhã e não conseguia entender por que sua pressão arterial aumentava. Assim que ele removeu as frutas secas e mudou para mirtilos frescos, seu inchaço diminuiu visivelmente, e seu médico também notou uma diferença positiva. Eu não sabia que esses pequenos pedaços podiam causar tanto dano, ele me disse. Se você realmente gosta de frutas na aveia, opte exclusivamente por frescas. Algumas fatias de maçã suculenta, um punhado de frutas vermelhas frescas ou metade de uma banana madura oferecem não apenas doçura agradável, mas também água valiosa, fibras essenciais e uma infinidade de nutrientes que ajudam a retardar a absorção de açúcar e aliviar significativamente a carga sobre o fígado. Você ainda desfruta do sabor, mas de uma forma que seu corpo pode processar eficientemente, especialmente aos 60, 70 anos ou mais.
A questão não é abrir mão completamente da doçura. É escolher o tipo que trabalha em harmonia com seu corpo, e não contra ele, pois seu fígado trabalhou arduamente para você durante toda a sua vida. E, nesta fase, é hora de trabalharmos um pouco mais inteligentemente para ele. Número 4. Sachês de aveia saborizada. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem sozinhas ou buscam simplificar ao máximo o preparo das refeições, esses pequenos sachês de aveia saborizada parecem uma solução rápida e inofensiva. Basta abrir, despejar e mexer, e o café da manhã está pronto. Eles prometem saúde, conveniência e conforto em um só pacote. Mas, sob essa embalagem amigável e atraente, muitas vezes se esconde uma combinação traiçoeira de aditivos, excesso de sódio e aromatizantes sintéticos que podem, de forma sutil, mas constante, prejudicar sua saúde, especialmente após os 60 anos. Comecemos pelo sódio. Muitos sachês de aveia saborizada contêm de 200 a 300 mg de sódio por porção, e às vezes mais, se você adicionar leite ou prepará-la com manteiga salgada. Isso pode não parecer muito, mas quando você soma isso ao sódio do pão, sopas enlatadas ou lanches consumidos ao longo do dia, a quantidade se acumula rapidamente. E para idosos com pressão alta, problemas cardíacos ou função renal reduzida, essa quantidade aparentemente insignificante pode empurrar seu sistema para além do limite seguro. Depois, vem o sabor em si. A maioria das aveias saborizadas não obtém seu sabor rico de xarope de bordo ou maçã com canela de ingredientes reais e naturais. Em vez disso, elas dependem de aromatizantes artificiais, adoçantes, estabilizadores e corantes para apenas imitar alimentos de verdade. Esses produtos químicos sintéticos não nutrem o corpo. Pelo contrário, eles forçam seu fígado e rins a fazer um trabalho extra e desnecessário de filtragem. E para um sistema envelhecido, que já lida com medicamentos ou processos inflamatórios há anos, essa carga adicional é mais importante do que nunca. Carol, de 73 anos, me contou que por anos comeu sachês de aveia saborizada, às vezes 2 por dia. Eles eram simples e pareciam uma escolha saudável, disse ela. Mas depois de comer, ela sempre se sentia inchada e notou que suas mãos estavam mais inchadas ultimamente. Quando ela mudou para flocos de aveia simples com sua própria canela e fatias de maçã, o inchaço diminuiu, e seus níveis de pressão arterial matinal melhoraram significativamente. Eu nunca pensei que um pequeno sachê pudesse fazer tudo isso, ela me disse. A verdade é que a maioria das alegações de saúde nesses sachês não passa de marketing inteligente. Frases como grão integral saudável e baixo teor de gordura podem soar encorajadoras, mas elas omitem os conservantes, espessantes químicos ou impacto de 9 ingredientes adicionados cujos nomes você nem consegue pronunciar. Se você quer os verdadeiros benefícios da aveia, opte por flocos de aveia simples ou aveia em grãos. Adicione suas próprias frutas frescas, nozes ou especiarias aromáticas. Levará apenas alguns minutos extras, e seu corpo agradecerá a cada vez. Número 5. Cremes não lácteos. Cremes não lácteos podem parecer uma maneira inofensiva de tornar a aveia mais cremosa e apetitosa, especialmente se você tem intolerância à lactose ou está reduzindo conscientemente o consumo de laticínios. No entanto, muitos desses cremes contêm ingredientes que podem prejudicar silenciosamente seu coração, fígado e metabolismo, especialmente com o avanço da idade. A maioria dos cremes não lácteos em pó ou líquidos é feita com óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados, que são fontes de gorduras trans. Sabe-se que essas gorduras aumentam o colesterol LDL ruim e diminuem o colesterol HDL bom. Essa é uma combinação perigosa para qualquer pessoa, mas especialmente para idosos que já têm riscos cardiovasculares elevados. Mesmo produtos rotulados como sem gorduras trans ainda podem conter pequenas quantidades se a porção for pequena o suficiente, e essas pequenas quantidades podem se acumular ao longo do tempo, causando danos cumulativos. Em seguida, vêm os espessantes, emulsificantes e aromatizantes artificiais. Esses compostos não nutrem seu corpo. Eles são projetados exclusivamente para imitar a cremosidade e o sabor do leite ou creme, sem oferecer nenhum nutriente natural. Eles forçam seu fígado e rins a trabalhar mais para filtrá-los do corpo. E com o tempo, especialmente com o uso regular, eles podem contribuir para o desenvolvimento de inflamação crônica, um fator conhecido no desenvolvimento de doenças cardíacas, dores nas articulações e até mesmo declínio cognitivo. Frank, de 75 anos, costumava adicionar creme em pó a praticamente tudo: café, aveia, até sopas. Ele gostava do sabor e não queria comprar vários produtos diferentes, mas com o tempo, começou a ter sérios problemas digestivos e seu colesterol aumentou significativamente.
Seu médico acabou pedindo-lhe para parar completamente com o creme. Em 2 meses, os exames de Frank melhoraram, assim como a condição de seu estômago. Eu pensei que era apenas um pó, disse ele. Não percebi que estava estragando todo o resto. O problema é que os cremes não lácteos são ativamente vendidos como leves, convenientes e sem colesterol. Mas o dano que eles causam não é imediatamente visível. É lento, sutil e frequentemente ignorado até que sintomas reais e preocupantes comecem a aparecer. Se você deseja uma textura cremosa na aveia, experimente leite de amêndoa sem açúcar, leite de aveia ou uma pequena quantidade de creme de leite orgânico, se você o tolera. Até uma colher de iogurte natural pode funcionar muito bem. Essas opções oferecem uma textura limpa com nutrientes reais, sem sobrecarregar seu corpo com lixo sintético. Porque o que você adiciona à aveia faz uma enorme diferença, especialmente quando seu corpo cuidou de você por décadas. Agora é a hora de retribuir, fazendo escolhas mais limpas e conscientes. Número 6. Granola de supermercado. A granola frequentemente tem a reputação de ser um alimento exclusivamente saudável. Ela soa natural, benéfica, talvez até boa para o coração. Mas muitas pessoas não percebem que a maior parte da granola de supermercado é sobrecarregada com açúcar adicionado, óleos indesejados e, às vezes, conservantes que podem transformar sua bem-intencionada tigela de aveia em uma verdadeira bomba-relógio metabólica. Um dos maiores problemas com a granola é a forma como ela é processada. Para obter aquela crocância dourada apetitosa e textura estável, os fabricantes frequentemente assam aveia em xaropes de açúcar ou óleos, geralmente canola, soja ou palma. Esses óleos podem ser refinados ou até parcialmente hidrogenados, e podem contribuir silenciosamente para o desenvolvimento de inflamação no corpo, especialmente com consumo regular. Essa inflamação, com o tempo, contribui para a rigidez nas articulações, fadiga crônica e um risco aumentado de problemas cardíacos. Mesmo a chamada granola com baixo teor de açúcar frequentemente contém ingredientes como mel, xarope de arroz integral ou suco de cana evaporado. Eles são mais naturais, mas o efeito no seu corpo é o mesmo: picos acentuados de açúcar no sangue, estresse de insulina e um desejo irresistível por mais. Isso é especialmente importante para idosos que podem já sofrer de pré-diabetes, quedas de energia ou excesso de gordura abdominal, todos os quais são agravados por porções frequentes de açúcar. Existe também o problema do tamanho da porção. A maioria dos rótulos nutricionais da granola indica uma porção de apenas algumas colheres de sopa. Mas a maioria das pessoas serve muito mais, sem perceber que está adicionando centenas de calorias ocultas, dezenas de gramas de carboidratos e gorduras que não faziam parte de seu plano de alimentação saudável. Ellen, de 71 anos, sempre adicionava granola à sua aveia para dar uma textura crocante. Mas assim que percebeu que estava adicionando mais açúcar e gordura do que em um biscoito de chocolate inteiro, ela substituiu por nozes picadas. E em poucas semanas, seus níveis de açúcar no sangue melhoraram significativamente, e as quedas de energia da tarde desapareceram completamente. Se você realmente quer crocância na aveia, há opções muito melhores. Experimente sementes torradas simples, flocos de cocô sem açúcar ou nozes cruas, como amêndoas ou pecãs. Eles oferecem fibra real, gorduras saudáveis e nutrientes valiosos sem xaropes, óleos indesejados e aditivos desnecessários. Lembre-se, a aveia deve ser um auxílio para você. Ela deve ser um começo estável e reconfortante para o seu dia, e não uma armadilha cheia de açúcar e gordura ocultos. E quando você sabe o que procurar na lista de ingredientes, você dá ao seu corpo a clareza e o suporte que ele merece, a cada mordida. Número 7. Proteínas em pó. Muitos idosos foram repetidamente informados de que adicionar proteína ao café da manhã pode ajudar na manutenção da energia, força muscular e sensação de saciedade. E isso é uma verdade absoluta quando a proteína vem de fontes limpas e integrais. Mas quando proteínas em pó são adicionadas à sua aveia todas as manhãs, especialmente do tipo errado, elas podem introduzir ingredientes ocultos e uma carga desnecessária que seu corpo absolutamente não precisa. Veja o que a maioria das pessoas não vê. Muitas proteínas em pó comerciais contêm adoçantes artificiais, espessantes, conservantes e aromatizantes sintéticos. É exatamente isso que seus rins e fígado precisam filtrar arduamente. E se você tem mais de 60 anos, esses órgãos já estão processando décadas de exposição a aditivos alimentares, medicamentos e toxinas ambientais. Uma porção diária de pó processado pode acumular estresse silenciosamente onde você menos precisa. Existe também o problema da quantidade. Um corpo envelhecido não processa o excesso de proteína tão eficientemente quanto antes.
O que não é usado para reparo de tecidos ou energia é decomposto e filtrado pelos rins. Para uma pessoa que já sofre de função renal reduzida, o que é comum com a idade, mesmo sem doença renal, essa carga proteica adicional pode agravar lenta, mas constantemente, essa diminuição. E os sintomas, como fadiga crônica, diminuição do apetite, retenção inexplicável de líquidos, frequentemente passam despercebidos ou são erroneamente atribuídos a mudanças naturais do envelhecimento, até que a condição atinja um estágio mais grave. Dennis, de 78 anos, adicionava diligentemente proteína em pó à sua veia todas as manhãs, seguindo as recomendações de um artigo de fitness que prometia ajudar a preservar a massa muscular. No entanto, ele também tomava medicamentos para a pressão arterial, e com o tempo, seus exames renais começaram a piorar constantemente. Quando seu médico assistente começou a investigar a verdadeira causa, foi descoberto um acúmulo de proteína desnecessária em sua dieta, especialmente de pós de baixa qualidade. Assim que Dennis mudou para fontes de proteína de alimentos integrais e reais, como ovos ou nozes, consumidas mais tarde no dia, seus indicadores estabilizaram. Eu não percebi que estava exagerando, confessou ele. Eu pensei que quanto mais, melhor. Se você realmente precisa de um impulso proteico pela manhã, é altamente recomendável escolher opções baseadas em alimentos integrais. Uma colher de iogurte grego natural, uma porção de ovos ou um punhado de nozes oferecem proteína na forma exata que seu corpo espera recebê-la. É naturalmente equilibrado com outros nutrientes, sem sobrecarregar o organismo com uma carga sintética oculta. Nesta fase da vida, não se trata apenas de adicionar mais de algo. Trata-se de adicionar o que realmente importa e remover o que causa dano silenciosamente. Seu corpo ainda tem a capacidade de reagir. Ele ainda é capaz de se curar. Ele apenas pede que o tratemos com a clareza e o respeito que ele merece. E quando se trata da sua veia, isso significa fazer escolhas conscientes de ingredientes que funcionam em harmonia com seu sistema, e não contra ele. Considerações finais. Sua tigela de aveia matinal pode parecer um hábito simples e inquestionavelmente saudável, mas o que você adiciona a ela pode ser o fator decisivo que determina a diferença entre melhorar seu bem-estar e causar um dano significativo, embora inconsciente, à sua saúde. Cada um dos 7 produtos que examinamos detalhadamente hoje, açúcar mascavo, adoçantes artificiais, frutas secas, sachês de aveia saborizada, cremes não lácteos, granola de supermercado e proteínas em pó, carrega seus riscos ocultos únicos, especialmente para aqueles de nós com mais de 60, 70 ou 80 anos. O mais importante não é apenas saber o que evitar. É muito mais crucial entender o porquê. Porque, quando você percebe como um corpo envelhecido reage de forma diferente ao açúcar, a vários aditivos e ingredientes quimicamente carregados, você começa a ver como até as menores decisões diárias se espalham, impactando todos os sistemas. Elas afetam sua energia, digestão, pressão arterial e até seu humor. E a boa notícia é que você pode mudar isso com apenas alguns ajustes conscientes e intencionais. A verdade é que você não precisa tornar sua veia sofisticada ou complicada. Você não precisa de sachês, pós ou truques de marketing açucarados. Você só precisa de ingredientes reais e integrais que retribuam ao seu corpo, como canela aromática, frutas frescas, nozes crocadas ou leite puro. É uma escolha que oferece suporte, não tensão, calma, não caos. E quando você começa o dia de uma forma que respeita seu corpo e suas necessidades, todo o seu dia se desenrola de maneira completamente diferente. Portanto, reserve um momento para refletir. Quais desses 7 produtos você usa em sua dieta? E de quais você está disposto a abrir mão para melhorar sua saúde?